Sintonia, sintonia, a revista que a cidade quer ouvir. Variedades pra valer. Sintonia é a revista que você não precisa ler. Sintonia, sintonia, sempre um novo assunto pra você. Neuza Cipolle entra em sintonia com você. Começando mais um Sintonia Viva, se inscreva no nosso canal. E eu quero apresentar para vocês os nossos parceiros de trabalho. A TF Pneus, que está com a gente, você já sabe, são 2 lojas aqui em Guaratinguetá, uma em Pinda e em Lorena. Eu confio. Estrutura e planejamento, aquela que administra o seu condomínio. Constrói e administra. E Ganiza, choperia e pizzaria, que faz a nossa alegria, você sabe disso, né? Um beijo para vocês e fiquem com o nosso Sintonia Viva. Olá, boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Professor Murilo Sebe Bomeim. Olha, fico muito feliz, muito contente de ter conseguido acessar você. Você que é uma pessoa extremamente ocupada, está dando aula, já sei que tem participar de uma banca daqui a pouco, mas vamos lá. Você é um mestre, um doutor, e sempre ligado, claro, às coisas, como dizemos aqui, as coisas das Arábias, né? Escritor. Quantos livros você já escreveu? Murilo, bem-vindo, boa tarde, meu lindo. Boa tarde, Neuza, boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores que estão acompanhando essa live. Quero mais uma vez, Neuza, agradecer o convite, dizer que é um grande prazer estar aqui com você, né? A gente se conhece, você me conhece desde pequeno, então é um grande prazer. O prazer é meu, querido. Eu me sinto orgulhosíssima, falei isso agora há pouco. Eu me sinto muito orgulhosa de ter brincado com você quando você era um menininho e hoje estar entrevistando você com esse conhecimento todo que você tem. O orgulho é meu, Murilo. Obrigado, o prazer é todo meu. Querido, me conte uma coisa. Mestre, doutor, sempre das coisas das Arábias. Quantos livros você já fez? Eu tenho 4 aqui. São 4? São 4, exatamente. Autorais, né? De minha autoria, 4. São exatamente 4. Me conte uma coisa, como é que você... Bom, a coisa árabe em você é muito forte. Você é de uma família árabe. Inclusive, um dos livros árabe não, libanês. Porque você sabe que aqui a gente tem mania de chamar todos os libaneses, sírios, da Aparecida de turco, né? Eles ficam bravos. Sim. Né? Porque ninguém gosta de... Por que não pode ser chamado de turco? Qual é o problema? Não, a questão é que quando a migração começa, no meados do século XIX, não existia o Líbano e a Síria. Tudo que é hoje o Líbano e a Síria fazia parte do antigo Império Turco-Otomano. Então, quando os nossos ancestrais vieram, nos documentos, passaportes, eles eram registrados como turcos, porque ainda não havia essa divisão, os países ainda não tinham sido criados. E aí, então, só que havia já uma luta para a independência desses países. E muitos que vieram para cá vieram porque sofriam muito na mão dos turcos. Então, quando chegavam para cá, eram chamados de turcos, aí evidentemente que isso levantava questões, né? Mas a gente tem uma brincadeira na colônia que diz que quando o imigrante chega, pobre, nas condições difíceis, ele é turco. Aí começa a ganhar um dinheiro, vira sírio. Aí quando fica rico, é libanês. Gostei disso. Eu gostei disso. Bom, então, a comunidade de Aparecida é uma comunidade libanesa, não, Brimo? Porque, olha, muito ricos, Brimo, muito ricos. Bom, Murilo, quem começou essa guerra, Murilo? A gente tem uma situação bastante difícil, pelo menos nos últimos 16 anos, que fizeram com que a Palestina, mais especificamente um pedaço dela, chamado Faixa de Gaza, tenha se transformado, nesses 16 anos, numa prisão a céu aberto. A gente teve, durante esse período, a eleição da extrema-direita em Israel, com a ascensão de um partido específico, o Likud, votando como primeiro-ministro a figura de Benjamin Netanyahu, que é um extremista, um radical, que entende que
tudo deve ser resolvido por meio do uso da violência. E isso, a situação, principalmente na região de Gaza, ficou muito difícil. A gente está falando, por exemplo, do lugar mais densamente povoado do mundo. São 111 pessoas por metro quadrado. Então, obviamente que é uma vida insustentável, com parcos recursos de água potável, com baixo fornecimento de energia elétrica, então com uma vida muito difícil. À medida em que, nos últimos anos, as negociações com os palestinos começou a ficar muito difícil, um grupo específico, Hamas, que é um grupo de guerrilha, de luta armada, decide por uma intervenção violenta para que, evidentemente, a questão palestina seja retomada. Então, é claro que a gente deve, Neuza, lamentar a morte de todos os lados. Infelizmente, judeus morreram, infelizmente, palestinos estão morrendo, civis, inocentes, mas a gente precisa levar em consideração que essa situação é insustentável e a Palestina precisa ser ouvida. Para que as pessoas entendam o que era a Palestina, assim, no mapa, temos a faixa de Gaza, no entorno nós temos Israel e aqui em cima nós temos a Cisjordânia. Era isso? Esses três? Exatamente. Esse é o contexto que, na verdade, originalmente, acho que até a Lucelena, eu assisti a live que ela fez, você fez com ela. Você. Outro para ela. Eu gosto muito do trabalho dela. E ela explicou um pouco como, a partir de 48, havia o projeto de 2 estados. Esse projeto só se realizou para o Estado de Israel, não se realizou para o Estado da Palestina, e a partir de uma guerra iniciada em 48, a Israel foi anexando partes da Palestina, sobrando apenas a Cisjordânia, que é a margem esquerda do Rio Jordão, e a chamada faixa de Gaza, que é essa área marítima na fronteira com o Egito, que é uma das áreas mais devastadas do ponto de vista social desse território. O resto tudo foi tomado por Israel. Desculpa. Você esteve lá, né? Eu estive já, enfim, já tem 10 anos que eu não volto, e evidentemente porque as condições de chegada para pessoas com nome árabe é sempre muito difícil, né, dentro de Israel. É um pouco uma situação de apartheid, vamos dizer assim, para os palestinos, e de estranhamento em relação aos árabes que chegam lá. Para você pedir licença para entrar em Israel com seu sobrenome árabe, você tem dificuldade nisso? Muita. É isso? Muita. Porque, evidentemente, há, por exemplo, tanto para entrar quanto para sair, um forte aparato de segurança que, enfim, a todo momento coloca esse indivíduo à prova. Então, principalmente, a pessoa tem aparência, sobrenome árabe, ou, enfim, né, uma trajetória que, de alguma maneira, seja incômoda ou ameaçadora para o Estado de Israel, evidentemente é problemático. Mas que coisa incrível. Da onde veio esse ódio, professor? Porque a gente sente nos judeus, nos israelenses, melhor dizendo, ele sabe que se ele bombardear lá, vai matar todo mundo, não tem por onde sair. Mas eles entraram aqui, fizeram isso, fizeram uma coisa odiosa, sem dúvida nenhuma. Não sou a favor de terrorismo de jeito nenhum, de matar os outros dessa forma, de jeito nenhum. Mas isso não é justificativa. Eu tenho a sensação de que, absolutamente, os judeus, os israelitas, eles se justificam pelo sofrimento deles de milênios, né? Que eles têm o direito de dar um troco muito pior. É mais ou menos isso que funciona? Sim, em parte a gente tem 3 questões que dificultam muito o conflito, Neuza. São 3 grandes mitos em torno da luta palestina e da construção do Estado de Israel que dificultam muito a negociação. O primeiro é a compreensão de que esse é um conflito religioso, quando na verdade não é. Esse é um conflito territorial. Judeus e muçulmanos, em determinados momentos da história, conviveram com a maior tranquilidade. Na Espanha, na Andaluzia, sob o domínio árabe, era muito melhor, como judeu, viver nos califados árabes do que nos regimes dos reis cristãos que, pela Inquisição, perseguiam os judeus.
Então, esse é um conflito datado, de meados do século XX, criado pelo imperialismo britânico, que concedeu a Israel o direito de um Estado, mas não deu a mesma concessão aos palestinos, né? E, a partir, portanto, da anexação desses territórios, começa um conflito que é colonial, que é territorial. Ele, primeiro, não é religioso. Isso é muito importante ser colocado, porque muito da justificativa, não apenas dos judeus, mas principalmente de alguns cristãos protestantes, é que este é um conflito bíblico e isso não procede. Então é importante a gente racionalizar o conflito. Esse é um conflito por terra, pelo controle de água, de terra, de recursos importantes naquela região, e a religião não tem absolutamente nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Eu não entendo, porque se você for olhar a história, todos vieram da mesma região, antes dos judeus saírem para o mundo afora, assim. Não era de todo mundo dessa região, o professor? Sim, originalmente, quer dizer, a gente tem toda a região do Oriente Médio, do Crescente Fértil, que é hoje o Iraque, até a costa síria-libanesa, né, ou o que é hoje Israel e Palestina. A gente tem uma multiplicidade de povos que, durante a Antiguidade, percorreram caminhos distintos. Né? E o que mostra para nós, de forma evidente, que esse é um conflito contemporâneo. É um conflito que tem, no máximo, 70 anos. E, portanto, ele deve ser tratado de forma diplomática, como todos os conflitos são tratados a partir do século XX. Né? É verdade. Nós estamos batendo um papo com o professor Murilo Sebe Bonmeim, ele que é professor de História, titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, eu li nos jornais hoje que o representante do Hezbollah, o representante do Hamas e mais um grupo, tem mais um grupo, né? Estão reunidos com o poder máximo da Cisjordânia para ver se conseguem entrar num acordo ali. Porque se demorar muito, daqui a pouco a Cisjordânia entra nesse imbróglio aí também, né? Como o Líbano, de uma certa forma, já está entrando, e já ouvi falar também de algum bombardeio na Síria hoje. Tá. Sim. Nós temos tudo isso. Esses grupos, Hezbollah, Hamas, e tem mais um outro que eu esqueci o nome, afinal das bolas, isso é religioso ou é também a briga pelo poder? Sem dúvida nenhuma, a gente tem o que a gente tem hoje, Neuza, é que é um cenário distinto dos outros conflitos envolvendo a Palestina e Israel nos últimos anos, é que a gente tem uma regionalização do conflito. Ele não está concentrado apenas na faixa de Gaza ou no enfrentamento direto entre palestinos e israelenses. A gente tem uma regionalização que envolve outros países que participam desse conflito. O Irã, por exemplo, é um país territorialmente distante, mas que influencia diretamente muitos desses movimentos, como, por exemplo, o Hezbollah, que é um grupo libanês e foi responsável, por exemplo, pela retirada do exército israelense do território libanês nos anos 2000. Ainda que hoje, Israel ainda tenha parte do território libanês sob o seu controle. São as chamadas fazendas de Sheba. Então, Israel não tem sob seu controle apenas a colonização do território palestino. Ele também tem anexado terras libanesas, como as fazendas de Sheba. Ele também anexou as colinas de Golã, que pertenciam à Síria. Então, automaticamente, esse movimento é um movimento regional. E aí a gente vê, é claro, a ação palestina com grupos como Hamas ou Jihad Islâmica, por exemplo, que tem um vocabulário político religioso, sem dúvida nenhuma, como também tem o Hezbollah, mas essa é apenas uma dimensão do problema. Né? Porque, na verdade, esses grupos operam como movimentos de guerrilhas, como qualquer outra, como eram as guerrilhas na América Latina durante os regimes militares, enfim, com uma estratégia de combate, né, que torna evidente como a ação colonialista de Israel desestrutura os estados vizinhos. Você falou que grupos terroristas, aí me veio à cabeça imediatamente como o que aconteceu no Rio de Janeiro aí antes de ontem. Eu não vejo diferença nenhuma, sabe? O Hamas corta a cabeça de criança. Não sei se é verdade isso ou não.
Agora nós temos esses fake news por aí nas redes sociais. Mas essa milícia do Rio de Janeiro, para mim, não tem diferença nenhuma, sabe? Eles matam, eles assumem, eles querem ter o poder territorial, né? Só não usam a religião, mas fazem praticamente a mesma coisa. Agora, você tem medo? Eu fiquei um pouco preocupada. Será que isso pode partir para uma nova primavera árabe? Então, na verdade, quer dizer, se a gente olhar, só um comentário rápido, se a gente olhar o caso do Rio de Janeiro e da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que vem vivenciando uma situação de conflito de ontem para hoje, especialmente, a religião está presente também. Quer dizer, um determinado grupo de fanatismo protestante tem vínculo com a milícia e com o tráfico no Rio de Janeiro, promovendo também, por exemplo, perseguições gigantescas a terreiros que ficavam localizados nessas comunidades, são destruídos e expulsos rotineiramente. Então, tem sim um papel, uma função religiosa, por incrível que pareça, né, atrelada a esses grupos que hoje são chamados de narcomilícias, né, no Rio de Janeiro. Esse é um movimento global, quer dizer, a gente tem um revivalismo radical religioso pelo mundo sem precedentes. Né? Isso afeta as democracias seculares do modo geral, quer dizer, você pega países que não necessariamente têm governos religiosos, mas cujas pautas liberais não conseguem avançar. Dificilmente na América Latina a gente consegue que alguém chegue à presidência defendendo o aborto, por exemplo. O que mostra o peso da questão religiosa nas questões políticas em todo o chamado sul global, né? América Latina, Ásia, África, do modo geral. Né? É verdade. É verdade. Não há como desligar essa parte religiosa, né? É porque se você colocar Deus no meio, pronto. Deus falou, Deus mandou, Deus fez, estão fazendo por Deus. A vida inteira, os humanos mataram em nome de Deus. Será que nós não vamos aprender isso nunca? E esse, inclusive, Neuza, é um ponto bastante importante, porque se criou nos últimos anos o mito de que Israel é uma democracia racial e étnica, por exemplo. Tá? Sendo que o último governo, o último gabinete montado pelo governo israelense, por exemplo, tem ministros de extrema-direita que defendem a perseguição à comunidade LGBT, por exemplo. E muitas vezes Israel foi associado a uma espécie de paraíso de minorias dentro do Oriente Médio, o que não tem se concretizado nos últimos anos. A extrema-direita é a extrema-direita em qualquer lugar do mundo. E ela defende uma pauta de perseguição, de aniquilamento, de extermínio da diferença, seja ela de qualquer nível, religiosa, cultural, de gênero, de sexualidade. Infelizmente, a gente tem assistido no mundo esse movimento crescendo. Murilo, professor, de novo a pergunta. Pode vir de novo uma nova primavera? Nós estamos na primavera. A primavera chamada Primavera Árabe, como aconteceu há anos atrás? Aos moldes de 2011, dificilmente. Porque aquele episódio de 2011 dizia respeito a uma situação social específica, vinda principalmente do ponto de vista econômico, da crise, do impacto da crise mundial de 2008, que levou ao empobrecimento rápido da população árabe naquele momento. Então, a luta da Primavera Árabe de 2011 era contra os próprios regimes árabes. O que a gente tem agora, na verdade, é uma mobilização internacional em que os árabes, evidentemente, lideram essa mobilização contra a ação extrema de limpeza étnica e apartheid promovido pelo Estado de Israel nos últimos 16 anos. Quer dizer, isso é anterior, claro, mas com maior força durante o governo de Benjamin Netanyahu, né? Então, nesse sentido, essa simetria entre um dos maiores e mais bem preparados exércitos do mundo, que é o exército israelense, e uma comunidade oprimida, como é o caso dos palestinos, né, não necessariamente mobiliza o mesmo movimento regional que foi a Primavera Árabe. Mas os países árabes já hoje se posicionam contrários à desproporção de violência do Estado de Israel. Quer dizer, a gente teve nos últimos anos, Neuza,
um movimento de alguns países árabes se aproximando diplomaticamente de Israel nos chamados Acordos de Abraão. Quer dizer, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Bahrein, reconheceram diplomaticamente Israel. Hoje, esse reconhecimento começa a ser revisto, porque a questão palestina torna evidente, mais uma vez, a limpeza étnica sofrida pelos árabes na faixa de Gaza. Limpeza étnica. É engraçado porque eu brincava com um judeu russo quando eu era criança, o meu amigo Marinho. Sabe, ele nasceu na Rússia, veio para cá e era... Mas nunca deixa de ser judeu. Ele é um russo, nasceu na Rússia, mas vem aqui. Então, não dá para a gente entender o porquê que Israel quer fazer isso. É o povo escolhido por Deus. Eu falei isso com a Lucelena, ela falou, mas não é, não tem, nunca foi o povo escolhido por Deus. Afinal, é ou não é? Quem é o preconceituoso dessa história? É o palestino ou é o judeu? É a Arábia Saudita ou é Israel? Eu acho que, especialmente se a gente pegar o caso de Israel, Israel é uma sociedade civil bastante complexa. Né? O que a gente tem é o que representa aproximadamente 1/3 da população israelense hoje, essa sim radicalmente oposta a que Israel seja um Estado multiétnico, defendendo a primazia do povo judeu, mas isso representa 1/3 da sociedade israelense. Uma parte dela é favorável, sim, a um modelo democrático que integre os palestinos, verdade seja dita, mas politicamente a gente vê um movimento político muito mais forte dos radicais religiosos em Israel do que dos outros grupos. Quer dizer, os trabalhistas e a chamada esquerda sionista israelense não vence eleição há 20 anos. Então, claro que a gente tem como uma estratégia do Estado de extrema-direita em Israel o uso da questão da segurança interna como uma questão de política. Então, toda vez, por exemplo, que o primeiro-ministro Netanyahu tem problemas de popularidade, um conflito começa. É verdade. Isso é de lei. Então, a gente está vendo, por exemplo, ele teve acusação de corrupção recentemente, a acusação de um golpe diminuindo o poder do judiciário em Israel, e, evidentemente, uma das saídas é sempre a promoção do conflito com os árabes. Ora com o Líbano, ora com a Síria, ora com os palestinos e, nesse momento, com todos juntos. Né? É verdade. Agora, a gente sabe que os judeus são muito ricos. Né? Eu nunca vi uma prontidão tamanha dos Estados Unidos como nesse momento agora. Não deu 2 dias, um porta-aviões daquele tamanho americano estava estacionado lá na faixa de Gaza, no mar da faixa de Gaza. Quer dizer, é uma relação imensa entre um e o outro, que o outro também tem um poderio bélico imenso, poderio monetário imenso, mas por trás disso não estão os israelenses, os judeus? Outro dia eu ouvi uma frase assim, mas, pô, judeu é dono de Nova York. Na verdade, a gente tem um lobby judaico no Congresso americano muito forte. Inclusive, em momentos em que a presidência norte-americana esteve mais próxima de uma negociação com os árabes, o Congresso, principalmente o Partido Republicano, esteve ao lado de Israel, evitando esses acordos. Isso no governo Obama foi muito visível. Então, nesse sentido, a gente tem sim um lobby importante dentro do Congresso americano, de forte participação, não só de empresas, mas de grupos e associações judaicas de peso nessas campanhas. Né? Então, é claro que isso se transforma a partir do cenário eleitoral, em especial com o avanço dos republicanos entre os deputados e os senadores, isso se transforma numa relação íntima com os interesses israelenses na região do Oriente Médio. Né? Então, na verdade, é uma força política muito próxima do que a gente no Brasil está acostumado com a bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada da bala, enfim. A gente também tem um sistema bastante complexo de relação entre interesses de grupos e
a ação a ação política desses grupos. Só queria deixar claro que o único povo eleito do mundo são os palmeirenses, tá? O resto... Olha só, um libanês palmeirense italiano. É isso aí, tinha que sair de Guaratinguetá. O Murilo, me conte uma coisa, me preocupou muito ontem o discurso do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, da ONU, e logo em seguida a fala do cônsul israelense, pedindo a deposição do secretário-geral da ONU. Eu acho que essa coisa está aumentando demais da conta, você não acha, não? Sim. O apoio internacional que Israel recebeu recentemente, de forma declarada, de 3 grandes potências que integram instâncias importantes da ONU, como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos e França, né, principalmente aquelas que têm poder de veto no Conselho de Segurança, deu aos israelenses uma ação mais livre para não poupar esforços de crítica àqueles que reconhecem a questão palestina como um problema humanitário. O Guterres, ao fazer o seu discurso, o que ele chama atenção? Ele chama atenção para a dimensão humanitária da catástrofe, que isso já está se transformando e pode se transformar quando se concretizar uma invasão por terra do exército israelense, que pode acontecer a qualquer momento. Então, chamando a atenção para o critério humanitário... Exatamente. Então, já levantando a questão humanitária, o Guterres faz uma crítica a essa ação. E, claro, de forma retórica, a diplomacia israelense toma essa crítica como uma acusação direta e um apoio ao Hamas, o que não aconteceu. O que é tão somente uma leitura retórica. Porque, evidentemente, nenhuma instituição internacional minimamente razoável dará apoio ao Hamas pelo que foi cometido. Então, na verdade, uma luta retórica e semântica diplomática na tentativa de consolidar um apoio cada vez maior das instâncias de poder junto a Israel. Você tem hoje, por exemplo, no Conselho de Segurança, a Rússia mais próxima dos árabes, por exemplo. O Brasil, que lidera o Conselho de Segurança, tentou emplacar uma resolução para criar um corredor humanitário alguns dias atrás, e todos os países integrantes dos 12 membros do Conselho votaram favoráveis, mas Estados Unidos usou o direito de veto, porque supostamente não se falava do direito de Israel de defesa. Então a gente está vendo um jogo internacional se instaurando em que a questão humanitária, infelizmente, fica em segundo plano. É verdade. E os Estados Unidos fez ontem mesmo a mesma medida, deu entrada no Conselho de Segurança com a mesma medida de abertura do corredor humanitário que o Brasil já tinha feito e ela não aceitou. Eles não aceitaram, melhor dizendo. Só que dessa vez reforçando a ideia de que Israel tem direito de se defender, né? O que daria livre acesso do Conselho de Segurança. Eu sinto isso com uma discussão tão óbvia, não, Maurício? É óbvio que um país tem o direito de se defender. Qualquer país tem o direito de se defender quando for atacado, né? Agora, retórica e semântica é muito bonito. Eu troco isso por fake news, mentiras. Parece que está todo mundo agora falando uma mentira atrás da outra, fazendo um jogo que nunca se viu antes. Nem nas grandes guerras. Claro. A questão é que existe uma consequência política importante nesses discursos, que é a seguinte: se for aprovada uma resolução e que reconhece o direito de defesa de Israel, futuramente haverá problemas para condenar Israel por crimes contra a humanidade, porque o próprio Conselho autorizou em nome da defesa, entende? Então, na verdade, isso tudo é muito calculado para que não haja depois possibilidade de uma crítica mais contundente e da acusação real e imediata de que Israel comete crimes de guerra ao bombardear a população civil palestina de forma indiscriminada. Bom, a nossa conversa é muito boa, todo mundo vai brigar comigo, mas eu sei que a sua hora está apertada. O professor tem uma banca para fazer. Eu quero agradecer muito a sua atenção, Murilo. Eu fiquei muito feliz, muito contente de bater esse papo com você. E a gente vai voltar a falar nisso. Mas antes, só um pouquinho.
Eu gostei muito do seu livro Os Libaneses e ri muito dele também. Foi muito gostoso você contar a história de toda a sua família e de todo o povo libanês aqui. E eu já tenho os árabes também na minha família, misturadinhos, sabe? Os italianos palmeirenses com os libaneses palmeirenses também. Agradeço muito. Obrigada, professor, e muita gente te agradecendo aqui também. Obrigada, Murilo. Cristina, Sebe, mãe, Deus, muito eu que obrigada. agradeço. Foi um prazer, mais uma vez, conversar com você. Sabe, uma pessoa muito querida por todos nós. Você, Elô, você todo também. mundo. Quero deixar um beijo para todos. Agradecer as manifestações aqui também, daqueles que estavam nos assistindo. E pedir a todos, claro, que observem os próximos passos dessa crise e que, claro, lamentamos absolutamente todas as mortes e vamos torcer para que o mais rápido possível essa crise pelo menos diminua e que a população palestina possa efetivamente construir o seu Estado. Deus te ouça. Alá te ouça. E axé. Axé. Para você também. Obrigada, Murilo. Um beijo. Fique com Deus Deus. abençoe todos nós. Obrigado. Beijo.